Bom dia, amigos. Eu sou Paulo Brito, eu sou um dos editores do portal CISO Advisor. Está conosco também o colega Erivelto Tadeu, editor do CISO Advisor também. O Marcelo Branquinho, que é o CEO da TISafe, empresa especializada em segurança de infraestrutura crítica, que vai se apresentar em seguida, e o professor Bernardo Duval, professor de Relações Internacionais da FMU em São Paulo. O CISO Advisor convidou esses dois especialistas para comentarem sobre um incidente internacional que envolve infraestrutura crítica, que foi o ataque supostamente feito pelo Estado de Israel a um porto no Irã. Isso foi feito em represália a um ataque também supostamente feito pelo Irã a instalações de distribuição e tratamento de água em Israel 2 semanas atrás. Eu vou convidar primeiro o professor Bernardo Duval para explicar o que foram esses incidentes e depois o Marcelo Branquinho vai explicar como é possível que eles tenham acontecido. Obrigado. Bom dia, professor. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Tadeu. É um prazer estar aqui debatendo esse tema com vocês. Eu trabalho como analista independente, palestrante, consultor autônomo e professor universitário na área de relações internacionais. Eu vou compartilhar aqui as minhas visões sobre esse incidente e, para tanto, eu vou passar uma breve apresentação de PowerPoint para facilitar o entendimento e, portanto, eu vou compartilhar a minha tela. Peço que alguém, caso tenha alguma dúvida, que pergunte depois, porque eu acho que fica mais fácil para o compartilhamento de tela. Aliás, Paulo, está aparecendo aqui a mensagem Host Disabled Participant Screen Sharing. Teria como você configurar para essa possibilidade, por gentileza? Liberou? Deixa eu verificar aqui. Agora liberou. Então, eu vou compartilhar, pessoal, e daqui a pouco eu passo a palavra para o Marcelo. Então, vamos tratar aqui do ataque cibernético israelense ao porto iraniano de Shahid Haji. Hoje, dia 21/5/2020, eu falo da cidade de São Paulo, capital. Apenas para a gente localizar no mapa, aqui em azul, né, nesse pin, indica o Estado de Israel e em amarelo o Estado iraniano. O primeiro veículo de imprensa a noticiar o incidente foi o jornal norte-americano The Washington Post, no dia 18 de maio de 2020. Israel, supostamente, como o Paulo falou, estava por trás de um ataque cibernético em 9/5/2020 que interrompeu as operações em um importante porto do Irã. O ataque aos sistemas de computadores do porto de Shahid Haji, no estrategicamente importante Estreito de Hormuz, por onde passa grande quantidade do petróleo mundial, teve um alcance limitado, criando engarrafamentos de caminhões de entrega e alguns atrasos nas remessas, mas sem causar danos substanciais ou duradouros. Israel e o Irã recentemente se envolveram em uma troca de ataques cibernéticos e o objetivo do esforço relativamente pequeno de Israel no porto iraniano foi enviar uma mensagem a Teherã: não ataque a infraestrutura israelense. Aqui tem um mapa do complexo do porto de Shahid Haji, apenas para a gente ter aqui, né, uma dimensão de onde ele se localiza geograficamente,
como falado anteriormente, no Estreito de Hormuz, que é um ponto muito estratégico do Oriente Médio. O ataque aos computadores do porto iraniano veio em resposta direta a um ataque cibernético iraniano a uma instalação de água israelense no mês passado, cujos efeitos teriam sido mínimos caso o ataque tivesse sido bem sucedido. Em princípio, Israel não iria retaliar. Porém, quando a história da tentativa iraniana de ataque foi publicada na mídia israelense, os funcionários do governo acharam que Israel deveria reagir da mesma maneira, visando a infraestrutura civil iraniana, divulgando essa história para a mídia internacional. Um incidente que levou ao ataque israelense ao porto iraniano aconteceu em abril de 2020, quando uma bomba do sistema municipal de água na região de Sharon, no centro de Israel, parou de funcionar, em decorrência, supostamente, de um malware. O sistema de computadores da instalação retomou a operação da bomba em pouco tempo, mas também registrou a ocorrência como um evento excepcional, fora da normalidade. Aqui nesse mapa, apenas para a gente localizar a região de Sharon, ela é a que aparece na cor laranja, bem no centro do Estado israelense. As autoridades israelenses identificaram o malware como proveniente de um grupo, uma unidade cibernética da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Embora algumas bombas desprotegidas conectadas à internet, elas não tenham recebido a proteção cibernética adequada, o sistema de computadores da instalação identificou o mau funcionamento, reiniciou a bomba e nenhum dano ou interferência no fornecimento de água a residentes e agricultores da região foi identificado. O ataque e sua qualidade foram descritos por um oficial de inteligência israelense como miseráveis. É claro que também essa afirmação a gente precisa colocar no contexto de uma guerra de informações e uma guerra psicológica entre Israel e o Irã, onde cada uma das partes vai tentar desqualificar a outra. O local no Irã foi escolhido especificamente como um alvo não central, na intenção de enviar um aviso de que atacar a infraestrutura civil de Israel não ficaria sem resposta e estava cruzando uma linha vermelha. A atividade no porto de Shahid Haji foi severamente prejudicada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã depois que Washington abandonou o acordo nuclear com o Irã. Logo após o início do ataque cibernético, as autoridades do porto iraniano detectaram tal ataque. Eles não conseguiram corrigi-lo imediatamente, mas passaram o gerenciamento manual de descarregamento e carregamento. A natureza restrita dos recentes ataques cibernéticos parece indicar que os dois lados querem evitar uma escalada. No lado israelense, isso é um pouco semelhante ao modo como o país está em guerra contra o Hezbollah no Líbano e na Síria, onde é cuidadoso ao bombardear e destruir equipamentos, mas somente depois de verificar que não há perigo para o pessoal do Hezbollah. Lembrando que o Hezbollah é um importante ator político na política libanesa, com tentáculos pelo Oriente Médio e pelo mundo afora. É provável que a Guarda Revolucionária Iraniana responderá
atacando novamente. E para finalizar, o contexto geral é de um conflito geopolítico entre Israel e o Irã, e esses conflitos cibernéticos, a dimensão cibernética, não é de hoje. O que aconteceu, que nós estamos avaliando aqui, é um episódio entre muitos outros, os quais certamente vão continuar acontecendo. Então, gostaria de agradecê-los pela breve apresentação. Espero que ela tenha ajudado a jogar luz nesse incidente. E eu estou aqui à disposição para debatermos e responder eventuais perguntas. Vou aqui encerrar o compartilhamento da minha tela. Professor Bernardo, muito obrigado. É muito esclarecedora a explicação, a gente vê isso todo dia. Mas quando um incidente desse tipo acontece no Oriente Médio, a gente fica assim, de orelha em pé. A gente já teve um incidente desse em novembro passado no porto de Pecém, em Fortaleza. O Marcelo deve conhecer bem esse incidente. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa, o porto travou e eles passaram para o manual. Marcelo, com você a palavra aí para nos contar o que é possível deduzir sobre essas duas operações aí. Bom, bom dia a todos. Enquanto o professor Bernardo falava, eu fui anotando algumas coisas aqui para comentar, tá? E eu também separei alguns materiais aqui. Eu queria também dividir a minha tela, se for possível. Deixa eu ver se isso vai ser possível de cara. Acredito que sim. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. 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 Vocês estão vendo esse slide? Esse é um slide de do nosso treinamento em segurança cibernética industrial, que a gente ministra a cada 3 meses aqui na nossa academia, tá? Esse é só um exemplo. Esse slide, ele é um ataque que foi feito em 2001 contra uma estação de tratamento de resíduos na Austrália. Tá? Era uma estação de uma cidade chamada Maroochydore, que foi um ataque feito através do acesso remoto. Tá? Um ex-colaborador da planta, que foi responsável pela equipe que desenvolvia o sistema escada da planta, ele foi desligado, mas ele continuou tendo acesso remoto à planta e ele começou a fazer ataques diários a essa planta por linha de comando mesmo. Desculpa. Ataques esses que não eram detectados por nenhuma solução, porque eles não passavam pelo supervisório da planta. Isso aí é só para dizer o seguinte: não é de hoje que ataques cibernéticos contra infraestruturas críticas acontecem. E esse exemplo está lá atrás, já tem 19 anos. Seguindo aqui essa apresentação, eu quero passar mais 2 slides. Bom, hoje o que a gente vê no cenário brasileiro, e eu posso expandir para o cenário mundial, é o seguinte: os hackers, aquele cenário do hacker, que ele fica sentado na casa dele, 3 horas da manhã, atacando solitariamente infraestruturas, ele continua existindo, mas ele é muito complicado de ter sucesso. Um hacker que está na sua casinha lá trabalhando, ele tem que passar pelo firewall da TI para chegar numa rede de TI, dominar alguma máquina da TI para fazer um ataque de pivô, passar o firewall da TA para entrar na TA, dominar uma estação de engenharia para aí sim alterar PL6 e EDs, sejam lá quais forem os autômatos programáveis da empresa. Esse é um trajeto muito longo, dá muito trabalho. É muito mais fácil para ele hoje desenvolver um malware e botar esse malware dentro da empresa através de um ataque de phishing, ou mesmo engenharia social, várias formas de levar esse malware lá para dentro. E existem diversos tipos de malware. Hoje, o que a gente tem visto mais em ataques, e é o mais lucrativo, é o ransomware, que é o malware que sequestra toda uma rede e cobra um resgate. Tá? E que provavelmente não foi o malware que foi usado nesses ataques que a gente acabou de colocar, pelas características que o professor Bernardo descreveu. Mas continuando o assunto de malware, e só para colocar mais uma informação, hoje qualquer pessoa sem necessariamente experiência em ataque, ou seja, não precisa ser um hacker
excelente hacker, um cara tecnicamente formidável, não. Qualquer adolescente consegue desenvolver um hacker hoje, baseado em kits, desenvolver um malware hoje baseado em kits que ele pode baixar da internet. O mais comum de ser usado é o Metasploit, que faz parte do Kali Linux. E esses kits são muito simples. A gente faz demonstrações, inclusive, no nosso curso, que em 5 a 10 minutos a gente gera um malware indetectável. O que é um malware indetectável? É um malware que nenhum antivírus de mercado vai ser capaz de parar o funcionamento dele. Tá? Existe um termo para isso que é FUD, Fully Undetectable. Como funciona isso? O hacker desenvolve um malware e ele submete esse malware a alguns sites na Dark Web que tem máquinas virtuais de todos os sistemas operacionais Windows. Tá? Ou seja, Windows 10, Windows 7, por aí vai, até o XP. E aí ele consegue testar em cada plataforma, para cada antivírus de mercado, porque essas máquinas virtuais têm os antivírus de mercado mais recentes, qual é o antivírus que pegou esse ataque. Aí ele vai lá, McAfee não pegou, Panda não pegou, nenhum pegou, em nenhuma das plataformas. Então tá ótimo. Então eu acabei de desenvolver um malware que nenhum antivírus vai pegar. E aí ele pode soltar esse malware para quem ele quiser, porque nenhuma plataforma de antivírus das convencionais vai pegar esse ataque. Não vou entrar nessa seara, mas hoje existe uma coisa chamada anti-malware de próxima geração, que é uma combinação de antivírus com mecanismos de whitelisting, com behavior analytics e com sandboxing, que são ferramentas para que você desconfie do malware e teste ele em outras plataformas antes de liberar a entrada do pacote na rede. Mas isso é um outro papo. Ok. Queria mostrar para vocês também, ainda corroborando sobre esse papo, vocês continuam vendo a minha tela? Acredito que não, né? Não. Não. Agora não. Tá, deixa eu compartilhar novamente. Só um segundo. Tá aqui. Acredito que está share screen. Muito bem. Deixa eu ver aqui, cadê? Bom, acho que agora vocês estão vendo. Queria mostrar para vocês aqui o Shodan. Vocês estão vendo isso? Sim. Então tá bom. Bom, acredito que todos conheçam o Google. Google, todo mundo do planeta Terra sabe usar, né? A ferramenta de busca, você joga uma palavra ali e ela encontra. Vocês conhecem o Shodan? Já ouviram falar nele? Sim, senhor. O Shodan ele é uma ferramenta para procura de dispositivos que estão expostos na web. Tá? Por diversas razões, existem empresas que expõem seus dispositivos industriais na web. Por quê? Para fazer um acesso remoto, para você ter um suporte imediato àquilo. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui PLC, que é um controlador lógico programável, e der Enter, ele já vai me listar aqui de cara uma série de PLCs, de uma série de países, tá? Essa versão do Shodan que eu estou usando é a versão que todo mundo consegue acessar botando shodan.io. E é uma versão limitada a apenas uma keyword, apenas uma palavra para procura. A versão licenciada, você pode fazer procuras por várias keywords. Então, você poderia colocar aqui PLC mais o nome do Porto de Israel, ou mais o nome da instalação de águas do Irã. E aí, provavelmente, ele traria para mim alguns equipamentos que possivelmente estariam expostos nessas instalações. Então, aqui, se vocês olharem, a gente tem aqui toda uma gama de equipamentos, e você pode pegar ao acaso, ou pegar realmente ao acaso, e abrir esse aqui. Tá? O que ele me diz aqui? É um PLC que está em Portland, nos Estados Unidos, tem alguns serviços aqui, que, enfim, aqui tem uma conexão aberta na porta 220, que eu já poderia usar, fazer um ataque contra esse PLC, com essa informação já tenho o IP, tenho a porta, eu posso procurar no Metasploit e fazer um ataque contra ele. Isso quando ele tem mínimos controles de segurança, porque por muitas vezes
os PLCs são colocados na web sem nenhum tipo de segurança, às vezes até com senha padrão. Isso é um jogo de tentativa e erro, tá? Esse aqui, por exemplo, não está acessível agora, porque o Shodan ele indexa isso de tempos em tempos. Mas se eu fosse procurar ali no meio daqueles, provavelmente encontraria alguns que estão disponíveis. Mas o papo hoje existe uma forma muito fácil de você detectar coisas que estão expostas na web. Em infraestruturas muito grandes, como o porto e como a de águas, sempre tem alguma coisa que está exposta na web que é usada para a porta de um ataque. Tá? Isso aí, a nossa experiência mostra que é muito difícil você pegar, eu não vou colocar o nome de empresas brasileiras aqui, mas se vocês depois quiserem tentar, pegue o nome de uma empresa brasileira grande, coloca no Shodan, vocês vão ver um monte de portas de entrada ali, que podem ser portas de entrada para ataques diretos, podem ser portas de entrada para você conhecer melhor a infraestrutura e roubar nomes de usuários e fazer um monte de ataques, por phishing, por engenharia social, por ataques mesmo do Metaexploit. Então, eu não estou dizendo que essa ferramenta foi usada para os ataques de Israel e do Irã, mas eu estou dizendo, hoje em dia, é assim que eles fazem ataques. Eles detectam vulnerabilidades com ferramentas simples, desenvolvem ataques por malware com ferramentas simples, malware indetectável que nenhum antivírus do mercado vai pegar e tem sucesso nos ataques. Ô Marcelo, deixa eu te interromper um minutinho. Me diz uma coisa, em relação ao Brasil, por sua experiência, o seu trânsito aí no mercado, o seu conhecimento de mercado, quer dizer, como é que nós estamos em relação a Belo Monte, a Itaipu, essas hidrelétricas, em termos de segurança cibernética? Como é que nós estamos? Bom, sem citar nomes de empresas, até porque grande parte delas são clientes nossos, mas eu posso dizer para vocês que o nosso sistema elétrico está bem despreparado, está bem fragilizado, bem vulnerável. Tá? Não só o nosso sistema elétrico. Se vocês voltarem para o dia 3 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele declarou estado de emergência nas infraestruturas de energia dos Estados Unidos contra ataques hackers, porque eles estão sendo muito atacados. Há 2 semanas atrás, nós fizemos um webinar mostrando o aumento vertiginoso dos ataques que a gente tem detectado a partir do nosso ICS SOC, que é um SOC industrial que a gente tem no Rio de Janeiro e que atende uma boa parte da infraestrutura de energia do Brasil. E é uma curva realmente que quase que acompanha a curva da Covid. E não é por coincidência. Tá? Por quê? O que tem a Covid a ver com as infraestruturas de energia e as infraestruturas críticas de uma maneira geral? A Covid ela tem uma coisa muito particular. As empresas tiveram que colocar seus funcionários para fazer home office, inclusive as empresas de energia. Ou seja, a TI das empresas de energia hoje, grande parte dela está operando de casa. E essa colocação das empresas para fazer home office nem sempre é feita de uma maneira muito segura. Por muitas vezes eles usam VPNs sem segundo fator de autenticação, às vezes nem VPNs, às vezes simplesmente abrem um acesso via HTTP, acesso direto a plantas industriais. Isso causa uma fragilidade muito grande, porque nessa pressa de colocar as pessoas para trabalhar em casa, nem sempre os requisitos de segurança são prioridade, porque a empresa tem que funcionar e não parar de jeito nenhum. Entendi. Então, a gente vê que os hackers eles estão se aproveitando dessas fragilidades do home office, proporcionadas pela Covid, para usarem a TI das empresas de energia como uma porta de entrada para esses ataques. Tá? E aí, as empresas que não têm segurança na TA é a rede de automação, né, quer dizer, tecnologia de automação, elas estão muito expostas, mas muito expostas a tomarem ataques por ransomware, a perderem a operação das suas redes de automação. Entenda-se, a provocar blackouts em seus clientes, caso sejam distribuidoras. Tá? A provocar falta de energia nas distribuidoras, se forem transmissoras, e a pararem de gerar energia, se forem usinas. Isso tudo hoje é uma situação muito delicada no Brasil. Marcelo, só para a gente estender um pouco esse raciocínio para o usuário doméstico, a gente não teria que ficar preocupado com a possibilidade também de bater ransomware
na sua Smart TV, na sua casa inteligente, etc., etc.? Sim, isso já aconteceu, inclusive, né? Toda essa parte que toca as pessoas, hoje a gente tem o que a gente chama de IoT, né? Ou seja, a internet das coisas, dispositivos inteligentes dentro da casa das pessoas, como você mesmo colocou, Smart TVs, smartwatches, circuitos internos de TV e por aí vai. Tudo isso é muito vulnerável, tudo isso é muito inseguro. Tá? Esses equipamentos, eles não têm um preparo a nível de cibersegurança, ou seja, eles não foram gerados com a segurança necessária. E eles são, sim, muito hackeáveis, não só por ataques por ransomware. A gente já viu ataques que controlam a câmera das Smart TVs, controlam o som das Smart TVs, controlam a câmera e o som do seu celular, do seu laptop, roubam dados de pessoas físicas também. E sim, claro, criptografam e sequestram máquinas. Esses ransomwares domésticos, eles normalmente cobram $300 para recuperar a máquina. $300, o que é besteira, é barato, não é um troço interessante para os hackers. Os hackers, quando atacam infraestruturas críticas e conseguem sequestrar dados importantes de empresas de energia, por exemplo, eles cobram milhões. Então, não estamos falando de centenas, falando de milhões de alguma moeda, sejam dólares ou reais. E normalmente recebem, porque essas empresas não podem ficar paradas. Se elas não tiverem um plano de continuidade de negócio, backup de todas as aplicações, gente capacitada no momento para restaurar toda a sua operação, é uma questão de 1 hora, 2 horas para o caos estar instalado na empresa. Então, sim, eles são uma vítima, uma boa vítima, digamos assim, nesse sentido, para os hackers, porque eles têm muita urgência em recuperar as suas instalações. Legal. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Bernardo. Professor, nos últimos anos a gente viu um crescimento desses ataques de Estados-nação, como se chamam, né? E eles intensificaram. Na sua avaliação, isso vai aumentar muito daqui para frente? Se fala na guerra cibernética, né? No novo momento de que a guerra hoje não se trava mais no tradicional campo de batalha, né? Você tem interesses geopolíticos aí hoje muito intensos. A sua avaliação em relação a esses ataques de Estados-nação vão se intensificar muito ou não? Tadeu, obrigado pela tua pergunta. Antes de respondê-la, eu queria dar os parabéns para o Marcelo, que fez uma apresentação interessantíssima. Eu aprendi muito e gostei muito, Marcelo, obrigado. E agora, respondendo a tua pergunta, uma resposta curta é sim, esses ataques cibernéticos irão aumentar. E por quê? Como você bem notou, Tadeu, o aspecto cibernético, de conflito cibernético, ele tornou-se uma ferramenta nos instrumentos de política externa e de guerra dos Estados. A gente pode voltar bastante tempo na história para tentar identificar, né, qual foi o primeiro evento nesse sentido, mas, em geral, de alguns anos para cá, talvez um episódio relativamente recente, de 2010, com a descoberta e a divulgação do verme Stuxnet, que atacou justamente o programa nuclear iraniano, foi aberta a caixa de Pandora, por assim dizer, das ferramentas cibernéticas, das armas cibernéticas à disposição dos Estados. Como você bem notou também, Tadeu, a guerra hoje, ela não é uma espécie de conflito tão bem delimitado como foi no passado, no sentido de se declarar guerra e de se finalizar uma guerra. A guerra hoje ela opera por caminhos mais obscuros, mais cinzentos, de difícil definição. Um exemplo também um pouco mais recente foi a interferência russa nas eleições dos Estados Unidos em 2016, através das redes sociais, inclusive a utilização do atual mandatário do Brasil,
né, e dos seus mais próximos das redes sociais para os seus fins políticos. Então, essa é uma ferramenta que ela tem sido usada em termos de guerra de informações e certamente ela continuará sendo usada considerando todas as falhas existentes, como o Marcelo muito bem observou, até que o mundo todo se adeque a essa nova realidade cibernética. Muitas falhas de segurança elas estão expostas e elas vão ser utilizadas pelos estados para os fins de política externa, que inclusive podem ser alcançados de uma maneira mais discreta, muitas vezes mandando recado, como foi o caso de Israel nesse recente ataque ao porto iraniano, e como é em outros muitos casos que nós podemos observar por aí. Então, para finalizar a resposta e sintetizar, sim, esse tipo de ataque pelos Estados-nação continuará sendo usado e vai aumentar. Muito bom. Legal. Obrigado. Pessoal, excelente entrevista. Queria saber se o Marcelo tem mais alguma colocação que ficou faltando na apresentação dele. Esse papo aqui, Paulo, Bernardo e Tadeu, é papo para... Eu sei, nós sabemos. Enfim, vai acabar porque tem que acabar, mas isso aqui é papo para dia, né? Vai ficar, então, para vocês um convite. Nós noticiamos com grande frequência os problemas que acontecem em infraestrutura crítica. Hoje, o CISO Advisor é provavelmente o veículo com maior circulação, maior tráfego em page views do país. Atualmente, nós temos, nesse momento, cerca de 80 mil page views por mês. E a gente só publica notícia, a gente não publica coluna social e outras coisas, lançamento de produto, assim, a gente fica mais na notícia. Então, vocês ficam convidados para uma próxima conversa envolvendo esse tema, que é a proteção das infraestruturas críticas e os temas em ciberdefesa. Agradeço. Perfeito. Agradeço aí a participação de vocês, Marcelo, Bernardo. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Bernardo e Paulo. Bom dia. Obrigado. Obrigado a todos. Vocês até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Paulo. Já está aceito o convite. Obrigado. Idem, Paulo. Obrigado, Marcelo. Precisando, só chamar. Obrigado mesmo. Bom dia para todos. Obrigado, Tadeu. Bom dia. Tchau. Bom dia, obrigado.